Oi, gente, vamos iniciar a aula de número 3 do nosso casaco. Agora a gente vai começar aqui pelas mangas, tá? Para começar aqui nossa manga, a gente vai fazer uma carreira toda de ponto baixo, fazendo aqui um acabamento, né, ao redor, antes de fato começar aí a manga do nosso casaco. Então, a gente começa aqui, ó, embaixo do braço, tá? Da nossa cava. Para que esse início e final da carreira fique pro lado de dentro e assim a gente consiga esconder melhor, tá? Ficar ali mais discreto. Então, vou pegar aqui mais ou menos o meio aqui, ó, dessa parte de baixo. Vou pegar aqui nesse ponto. Vou começar a trabalhar. Esse fiozinho aqui, eu já vou passar ele pra frente aqui e vou trabalhar em cima dele já pra arrematar, tá? Então, ó, coloquei um ponto pra cada, tá vendo? Aí, aqui em cima desses pontos fechados juntos, eu coloco um ponto. No espaço de correntinha, um ponto. E nos pontos fechados juntos, outro ponto baixo. Aqui eu já cheguei na passagem, né, pra parte de cima. E aí, eu vou colocando pontos baixos. Não tem bem uma regra. Pode ser que fique bom pra você fazer assim, ó. Colocar um ponto alto no espaço da correntinha. Um ponto alto não, né? Um ponto baixo. E um ponto baixo entre uma carreira e outra. Um ponto baixo no espaço da carreira, um ponto baixo entre uma carreira e outra, tá? Mas, pode ser que não fique bom, né? Então, você veja aí o que fica melhor pra você. Faz assim, dessa forma, se você vê que ficou muito folgado, né? Com muitos pontos, aí você pode colocar menos, tá? Você olha aí direitinho o que fica bom pra você. Sobre essa quantidade de ponto, porque dependendo da sua tensão de ponto, pode variar um pouquinho, tá? Mas eu vou seguir aqui dessa forma, dando toda a volta na minha carreira. E chegando lá no final, eu retorno pra gente começar a fazer de fato aí a nossa manga, tá bom? Então, olha só como que vai ficando aqui. Vou passar aqui por cima, até chegar aqui no início novamente. Prontinho, pessoal, cheguei no final da carreira de pontos baixos, daí eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vou subir 3 correntinhas, vou pular 3 pontos, ó, 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos. No quarto, eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3. No quarto, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 3 pontos. No quarto, eu faço o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, olha só como que vai ficando aqui. Fiz as 3 correntinhas, pulei 3 pontos, no quarto, leque. Pulei 3 pontos, 2 correntinhas, no quarto, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulei 3 pontos, no quarto, um ponto baixo. 2 correntinhas, pulei 3 pontos, no quarto, um leque. Agora, eu faço uma correntinha não, eu pulo 3 pontos, no quarto faço um ponto alto, pulo 3 pontos, no quarto faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Olha só. Agora, daqui pra frente, a gente vai seguir sempre esse mesmo padrão, essa mesma repetição, tá? Então, olha só. A partir daqui, eu sigo isso aqui, ó, fazendo as argolinhas, tá? 2 correntinhas, pulo 3 pontos, faço isso daqui, aí repito, aí vou repetindo sempre isso daqui, ó, tá vendo? Deixo essas 2 correntinhas aqui, pulando 3 pontos até esse leque, aí repito novamente até eu chegar aqui no final da carreira. É a mesma sequência que a gente trabalhou aqui na frente e atrás. Só que a gente tá pulando mais pontos. Por quê? É para nossa manga ela ficar ali mais próximo do tamanho do nosso braço. Porque geralmente aqui a cava, ela é maior, só que nosso braço não é exatamente dessa grossura aqui,
entendeu? Então, a gente tem que fechar um pouquinho essa carreira para que a manga ela vai ficando aí do tamanho do nosso braço, tá bom? Então, vai fazendo aí tua repetição, vou fazendo aqui a minha. Quando eu chegar no final da carreira, eu retorno com vocês. Cheguei ao final da carreira, olha só. Aqui no final, eu fiquei com uma repetição dessa, e aqui já tá o início da minha carreira, onde eu vou finalizar. Aí, me sobraram aqui 2 pontinhos, eu vou pular eles e vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Mas aqui no final, pode ser que não dê para você fechar da mesma forma que eu, né? Fazendo aqui esses leques. Mas não importa, o que importa é que você consiga finalizar aí a tua carreira normalmente, né? Do jeito que der para você finalizar, você finaliza. Por exemplo, se você tiver feito aqui as argolas, aí você faz, sei lá, 2 correntinhas e finaliza aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, entendeu? Então, cada uma aí vai ter uma forma diferente de finalizar a carreira, dependendo da quantidade de pontos que tiver aqui na base, entendeu? Então, repito, né? Pode ser que não dê para terminar da mesma forma que eu tô terminando aqui, mas não quer dizer que está errado, tá bom? Só quer dizer que você tem uma quantidade de pontos diferente da minha, tá joia? Aí você finaliza a sua carreira, aqui vai ficar mais escondidinho, né, na parte de baixo da manga, então as pessoas, nem a gente não vai ver essa mudança um pouquinho no ponto, né, porque aqui eu fiquei, ó, com 3 leques, o que normalmente a gente não tem na sequência do ponto. Mas por conta aqui da quantidade de pontos que a gente ficou de base, acabou terminando assim, tá? Mas não tem problema, vai ficar aqui embaixo e ninguém vai ver. Daí, para iniciar a carreira seguinte, a gente vai pegar aqui o ponto em relevo, fazer um ponto baixo, mais 2 correntinhas, faço leque sobre leque. Aqui na argola, a gente faz 4 correntinhas, um ponto baixo na argola do meio, 4 correntinhas, leque sobre leque. Aqui no ponto alto, eu trabalho um ponto alto em relevo sobre ele. Nesses pontos altos, a gente vai sempre trabalhar ponto alto em relevo, tá? Aí, aqui à frente, trabalho leque sobre leque. Já vou começar a repetição novamente aqui, ó, tá vendo? Aqui eu já faço 4 correntinhas, um ponto baixo no meio, 4 correntinhas, leque sobre leque. Um ponto alto em relevo, leque sobre leque, 4 correntinhas, um ponto baixo aqui no meio, tá? Então, a gente vai continuar sempre com essa mesma repetição, ó, até a gente chegar aqui no final da carreira, tá? Onde eu vou voltar com vocês para falar como que a gente vai fazer da próxima carreira para frente. Cheguei ao final da carreira, tá? Fiz um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. E agora, pessoal, daqui pra frente, a gente vai só repetir essas 2 carreiras, tá? Não vai ter nenhuma diferença. Então, aqui para iniciar, eu faço meu ponto baixo em relevo, as 2 correntinhas, leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, né, para formar o nosso leque. Agora, a gente repete as argolas da primeira carreira. Então, eu faço aqui 2 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, leque sobre leque, ó, dessa forma, ponto alto em relevo, leque sobre leque, e vou repetindo essa sequência por toda a minha carreira. Terminada essa carreira, a gente repete a carreira de número 2, né? Fazendo aqui leque sobre leque, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, e na hora de fazer as argolas, a gente faz essas aqui, né? De 4 correntinhas, um ponto baixo no meio, 4 correntinhas, e seguimos, tá? Então, vai ser só repetição aí dessas 2 carreiras, até nós chegarmos ali, mais ou menos na altura do cotovelo, tá?
Mas daí, se precisar voltar antes para explicar para vocês alguma coisa, aí eu volto, tá? Antes da altura do cotovelo. Se for preciso fazer alguma diminuição antes, tá? Porque eu tô achando aqui que esse tamanho já vai ser o suficiente aí para seguir reto até a altura do cotovelo. Mas se eu achar que vai ficar grande, né, que vai ficar folgado, aí eu volto e explico para vocês a diminuição que eu vou fazer, tá bom? Mas se não for preciso, aí eu volto com vocês já com essas carreiras aqui feitas até a altura do cotovelo, tá bom? Prontinho, pessoal, eu fiz aqui as minhas carreiras, eu segui de forma reta, não fiz nenhuma alteração, tá? Eu fiz 30 carreiras, aqui até chegar um pouco abaixo do meu cotovelo, tá mais ou menos aqui assim, ó, tá? Ficou um pouquinho abaixo só. E agora a gente vai fazer aqui algumas diminuições para essa manguinha fechar mais um pouquinho, né? Para ficar ali mais ajustado ao nosso braço, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer, né? O que que vai mudar daqui para frente? Nós vamos alterar aqui, diminuir a quantidade de correntinhas que a gente tem nas argolas. Então, aqui eu vou começar a minha carreira fazendo um ponto baixo em relevo, duas correntinhas. Trabalho agora o meu leque. Agora aqui, ao invés de nós trabalharmos duas correntinhas e um ponto baixo aqui, nós vamos fazer apenas uma correntinha e um ponto baixo aqui, tá? Ó. Agora, nós trabalhamos normalmente 3 correntinhas, um ponto baixo aqui à frente, uma correntinha só e leque sobre leque. Então, essa vai ser a diferença dessa carreira. A gente vai colocar uma correntinha, onde a gente colocava duas anteriormente, tá? Todo o resto segue igual, tá? Fazendo leque sobre leque, ponto alto em relevo, sobre ponto alto em relevo. Tá joia? Aí, vou terminar minha carreira, seguindo dessa forma, não esquecendo. Todas as vezes que a gente for trabalhar aqui as argolinhas, a gente vai fazer dessa forma, tá? Colocando apenas um ponto baixo aqui, ou melhor, uma correntinha, ao invés de duas, né? Como a gente estava fazendo anteriormente. Assim, vai fechar um pouquinho mais essa carreira. Chegando no final, volto com vocês. Terminei a carreira, comecei aqui a próxima, fazendo um ponto baixo em relevo, duas correntinhas e leque sobre leque. Aqui, ao invés de colocarmos 4 correntinhas para formar a argola, nós colocamos apenas 3. Aí, fazemos aqui um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. E agora, fazemos aqui leque sobre leque. Então, nessa carreira, a diferença vai ser essa. Ao invés de termos argolinhas com 4 correntinhas, nós fazemos com 3 em toda a carreira. E daqui pra frente vai ser sempre assim, tá? Essa carreira que era com argolas de 4, agora vai ser com argolas de 3 correntinhas. E essa aqui de baixo, ó, a gente coloca uma só ao invés de duas, tá? A gente vai continuar repetindo as duas carreiras, só que agora com essa pequena modificação, até nós ficarmos... até a gente alcançar aqui um pouco antes do nosso punho, para a gente fazer novamente algumas diminuições para fechar mais um pouquinho, né, nessa parte do punho. Então, eu tô mais ou menos aqui, eu vou trabalhar até atingir aqui mais ou menos, tá? Então, vai no olho aí mesmo. Outro detalhe que eu tenho para falar para vocês, aqui deu 30 carreiras, mas, pessoal, não é obrigado de vocês dar 30 também, não. Pode ser mais, pode ser menos. Vai depender muito do fio que você está trabalhando, da sua tensão de ponto, tá? Então, vai medindo aí pelo seu braço mesmo, que é a melhor forma, tá bom? Não vai pela mesma quantidade de carreiras que eu, não. Você tem que ir pela sua medida, tá bom? Então, vou fazer aqui mais algumas carreiras dessa forma e volto novamente com vocês para mostrar como a gente vai fazer a próxima diminuição, tá bom? Então, agora é só repetir essas duas até chegarmos ali um pouco antes do punho. Prontinho, pessoal. Fiz aqui mais algumas carreiras, ó, marquei até onde eu tinha feito anteriormente, essas aqui eu fiz com a diminuição. Agora, a gente vai fazer mais algumas carreiras com diminuição.
Aqui ele já tá aqui mais ou menos, tá? Eu vou fazer só umas 3 carreiras mais, porque a gente ainda tem mais algumas carreiras daquele, é tipo um biquinho, né? Um barradinho que a gente tem aqui no punho, tá? Então, a gente ainda vai fazer umas 10 carreiras ainda desse barrado, então a gente tem que terminar nesse ponto um pouco antes, né? Pra não ficar grande demais a nossa manga, tá bom? Então, toma cuidado com isso aí. Para a gente fazer mais diminuição, a gente vai continuar diminuindo as quantidades de correntinhas aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer normalmente o meu leque, leque sobre leque. Ó, cheguei aqui na parte das correntinhas. Daí, sem fazer nenhuma correntinha, eu venho aqui e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço. E sem nenhuma correntinha de separação, aqui eu faço leque sobre leque. Então, a gente mantém aqui essa argolinha, né, pra gente trabalhar na próxima carreira. Terminei aqui o leque, aí trabalho ponto alto em relevo, normalmente, leque sobre leque. E aí, eu repito isso por toda a minha carreira. Quando eu terminar aqui, eu volto. Na verdade, a próxima carreira vai ser bem simples. Ao invés da gente colocar 3 correntinhas e um ponto baixo aqui dentro, a gente vai colocar 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, leque sobre leque. Tá? Para adiantar, eu já vou fazer essa próxima carreira também. Então, vocês fazem dessa mesma forma, tá? Diminuindo aí uma correntinha aqui em cada argolinha que a gente faz aqui de cada lado, tá? Faz leque sobre leque, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, leque sobre leque, ponto alto em relevo, leque sobre leque, tá bom? Aí eu vou repetir essas 2 carreiras, acho que vou fazer só umas 3, como eu falei anteriormente para vocês, aí eu volto pra gente começar essa parte desse barradinho que a gente tem. Prontinho, pessoal, fiz aqui 3 carreiras, né, diminuindo aí mais um pouquinho, como eu havia falado para vocês. E a minha manga até agora ficou da seguinte forma, eu fiz 30 carreiras aqui desde o início, sem diminuição. Depois eu fiz 12 com diminuição e depois mais 3 com mais uma diminuição, tá? Totalizando aí 45 carreiras, tá? Se eu medir aqui com vocês, ó, vai ficar... Tô medindo aqui desde a base da primeira carreira. Ó, tô com 40 centímetros aqui, tá vendo, ó? 40 centímetros. Mas eu gosto de mostrar assim porque tem gente que gosta de saber. Mas isso aqui pode variar muito, dependendo do seu tamanho, se você é mais alta, se tem o braço maior ou não, né? Mas aí eu mostro só pra quem gosta de saber mesmo. Agora a gente vai começar a trabalhar aquele barradinho que eu falei pra vocês. Então, nós vamos iniciar trabalhando uma carreira toda de ponto baixo, que tem que ser múltipla de 8, né? Preferencialmente, para poder dar certinho a sequência do ponto que a gente vai trabalhar daqui pra frente. Então, eu faço uma correntinha, um ponto baixo no mesmo espaço, pulo um ponto no próximo eu trabalho um ponto baixo, que já é o segundo. Dentro do espaço de correntinha, eu trabalho um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo, já tenho 4. Aí, eu pulo esse ponto aqui, venho no ponto baixo seguinte e faço o 5º ponto baixo. Aqui nesse espaço de 3 correntinhas, eu coloco 2 pontos baixos, totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em cima do ponto baixo, um ponto baixo, tá? Já fiz aqui os 8. E assim a gente vai seguindo, ó. Eu sempre vou pular esse ponto aqui, esse primeiro ponto do leque, tá? Esse primeiro e o último. Aí, nos demais, eu faço ponto sobre ponto e no espaço aqui das 3 correntinhas, eu coloco 2 pontos baixos, tá? Aí, vou contando, ó, sempre de 8 em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Tá vendo? Aí, assim, eu vou fazendo até chegar aqui no final da carreira. Prontinho, eu cheguei no final da carreira. E aqui nessa última repetição de 8, eu tive que fazer alguns pontos a mais para poder fechar certinho os 8, tá? Então, eu acabei fazendo ponto aqui, ó, nesse último ponto do leque, que a gente não tava fazendo, eu tive que fazer. E aqui no primeiro e no último também, porque senão não ia fechar os 8 pontos, tá? Então, a gente pode fazer essas pequenas adaptações aí no final da carreira, para fechar certinho a última repetição com 8 pontos. Agora, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, subo aqui 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base, totalizando 3. Agora, nós trabalhamos 2 correntinhas, pulamos 3 pontos de base e no quarto fazemos 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulamos 3 pontos de base e no quarto fazemos 3 pontos altos. E essa será a sequência que a gente vai trabalhar aí por toda a nossa carreira, tá? Sempre fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulando 3 pontos de base, no quarto fazendo 3 pontos altos. E assim a gente vai fazer até chegar no final. Finalizei a carreira com um ponto baixíssimo. Agora eu faço 3 correntinhas e um ponto alto aqui para cada ponto de base, totalizando aqui 3 pontos. Agora eu faço 2 correntinhas, venho no primeiro ponto dos 3 à frente, faço um ponto alto. Agora eu trabalho 3 correntinhas, um ponto baixo no ponto à frente, 3 correntinhas, um ponto alto sobre o ponto alto, ficando assim. Agora eu trabalho 2 correntinhas e um ponto alto aqui para cada um dos 3 pontos de base. Agora, eu repito essa parte aqui, então, a gente vai sempre intercalar. Em um grupinho, a gente coloca 3 pontos, no outro, a gente faz isso aqui. No outro, 3 pontos, no outro, a gente faz essa repetição. Então, aqui eu já vou fazer novamente essa repetição vazada. Faço 2 correntinhas, no primeiro ponto dos 3, eu faço um ponto alto. 3 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas e trabalho um ponto alto para cada um dos 3 pontos de base. E assim a gente vai repetindo até finalizarmos a nossa carreira. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima, fazendo aqui os 3 pontos iniciais. Agora, eu faço 2 correntinhas, um ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntinhas, um ponto baixo na argola à frente, 3 correntinhas, um ponto baixo na argola à frente, 2 correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas e 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Aqui nesse pontinho vazado à frente, eu repito exatamente o que eu fiz aqui. Então, eu trabalho 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto baixo na argola, 3 correntinhas, ponto baixo na argola à frente, 2 correntinhas, um ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntinhas e 3 pontos altos à frente. Assim, nós repetimos até completarmos toda a nossa carreira. Completei a terceira carreira e aqui já iniciei a quarta, onde eu fiz os 3 pontos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas e sobre o ponto alto à frente eu trabalho 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Na argolinha do meio, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas sobre o ponto alto à frente, eu trabalho 2 pontos altos. Ó, 2 correntinhas. E aqui eu faço um ponto alto para cada pontinho de base, tá? Então, essa é a repetição que a gente vai fazer aqui ao longo da carreira.
tá? Então, aqui na sequência, eu repito exatamente o que eu fiz aqui e trabalho toda a minha carreira dessa forma. Chegando no final, retorno com vocês. Terminada a quarta carreira, nós subimos 3 correntinhas e no ponto à frente nós colocamos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Venho no pontinho à frente e faço um ponto alto. Então, aqui a gente vai ficar com 4 pontinhos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, um ponto alto para cada um dos dois que eu tenho à frente. Agora, eu faço 2 correntinhas, um ponto baixo na argola, 3 correntinhas, um ponto baixo na argola à frente, 2 correntinhas e 2 pontos altos à frente. Olha só, fica aqui dessa forma. Agora, eu repito, ó, fazendo 2 correntinhas, e aqui eu faço um ponto alto no primeiro, 2 pontos altos no segundo, e um ponto alto no terceiro. Agora, aqui à frente, eu repito exatamente o que eu fiz aqui, e assim a gente vai repetindo até completarmos toda a nossa carreira. Finalizada a quinta carreira, nós começamos a carreira de número 6, fazendo 3 correntinhas, um ponto baixo, ou melhor, um ponto alto no próximo ponto. No ponto à frente, eu trabalho 2 pontos altos e um ponto alto sobre o último ponto, tá? Então, nessa carreira também tem aumento aqui. Aí, trabalhamos 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui à frente. Agora, fazemos 3 correntinhas, um ponto baixo na argolinha do meio, 3 correntinhas e aqui 2 pontos altos. Olha só. Agora, eu faço 2 correntinhas e aqui eu vou ter o meu aumento. Então, no primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto, no segundo, normalmente, um ponto alto, e no terceiro, eu faço o meu aumento de 2 pontos no mesmo ponto de base. Venho no último ponto e trabalho um ponto alto sobre ele. Então, essa é a sequência que a gente vai fazer por toda a nossa carreira. Já volto com vocês para iniciarmos a carreira seguinte. Completei aqui as 6 carreiras e agora nós vamos fazer mais 3 para completar as 9. E aí, a última, que vai ser a 10ª, vai ser a carreira do biquinho de acabamento. Mas você pode fazer menos carreiras, tá? Você tem que olhar direitinho aí em você, ver se já tá no comprimento que você quer. E aí, se você se der, né, a questão do comprimento, você faz as 9 e faz o biquinho. Se não der, você pode parar aqui na 6ª ou na 7ª, né? Dependendo aí do comprimento que você quer para sua manga, tá bom? As próximas 3 carreiras, elas vão ser basicamente a repetição das anteriores. Ou seja, aqui nessa parte de pontos altos, a gente não vai mais aumentar. A gente vai fazer sempre ponto sobre ponto, ficando com 5 pontos aqui em todas essas partes, tá? É só fazer um ponto alto para cada ponto de base. Aqui, nós vamos repetindo essas 2 carreiras. Eu acho que já deu para perceber que é a sequência. Então, na carreira seguinte, eu trabalho aqui essas 3 argolinhas menores. Na próxima, eu trabalho as 2 argolas maiores. E na carreira seguinte, que vai ser a 9ª, eu trabalho novamente as 3 argolinhas menores, tá? Aí, a gente completa aí as 9 carreiras. Aí, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer o biquinho de acabamento. Então, para começar a carreira, é só subir 3 correntinhas, fazer ponto sobre ponto, e aqui fazer a repetição da carreira anterior, tá bom? Bem simples, bem fácil, não tem segredo. Aí, você faz as suas carreiras, vou fazer aqui as minhas e a gente já se encontra. Então, pessoal, aqui eu decidi fazer apenas 8 carreiras, porque já estava ali do tamanho que eu não queria que passasse demais, né? E já tá aqui assim, ó. E eu ainda vou fazer o bico, tá? Então, eu fiz só 8.
Agora, vamos iniciar o nosso biquinho, que é bem simples. A gente faz uma correntinha e um ponto baixo. Agora, nós pulamos 2 pontos. No terceiro, nós vamos colocar 7 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Então, já fiz 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, pulo 2 pontinhos, ó, o ponto e a correntinha. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Pulo 2 pontinhos, no terceiro, que é na minha correntinha, ó, eu faço 7 pontos altos. Percebam que eu tô trabalhando sobre a correntinha, não é nesse espaço aqui da argola, não, tá? Porque o bonito desse ponto é todos os pontos altos serem feitos no mesmo lugar, tá? Ficarem assim mais juntinhos. Terminados os 7 pontos, pulamos 2 pontinhos, no terceiro fazemos um ponto baixo. Pulamos 2 pontinhos, no terceiro trabalhamos 7 pontos altos. Daí, a gente vai fazendo nessa sequência por toda a nossa carreira. Olha só como que vai ficando aqui. Então, vou completar aqui minha carreira e já retorno com vocês. Terminei a carreira do biquinho, né? Fiz um ponto baixíssimo, no ponto baixo, uma correntinha e cortei o meu fio. Aqui eu já fiz, ó, alguns trabalhados em relevo, e aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Eu fiz em todos os que eu tinha que fazer aqui, deixei apenas um pra explicar pra vocês, tá? Então, olha que lindinho que fica aqui, dá um charme a mais pra esse barrado da nossa manga, tá? Então, como que a gente vai fazer ele, ó? No meu caso, eu fiz por 5 vezes, porque eu tenho 5 repetições dessa daqui, mas você vai fazer em todas as repetições dessa de pontos altos que você tiver, tá? Não importa a quantidade. A gente começa fazendo um ponto baixíssimo, bem aqui, ó, tá vendo? Nesse pontinho bem em cima dele, a gente vem e faz aqui um ponto baixíssimo. Só que antes, deixa eu explicar o esquema aqui pra vocês, como que a gente vai fazer. Nós vamos trabalhar pegando aqui, assim, ó, na lateral do ponto. Nós vamos fazer um ponto baixo na lateral, um ponto baixo entre uma carreira e outra, um ponto baixo no meio da carreira, um ponto baixo entre uma carreira e outra, tá? Até chegar aqui. Chegando aqui, a gente dá a volta e trabalha novamente até chegar no final. Daí, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um ponto picô, 3 pontos baixos, ponto picô, tá? Pra ficar aqui, ó, dessa forma, tá bom? Então, agora sim, vamos fazer o nosso ponto baixo, aqui bem em cima, ó. Tá vendo? Faço meu ponto baixo aqui. Aí, o ideal é a gente dobrar assim, ó, pra facilitar a gente pegar os pontos na lateral. Aí, eu venho aqui no espaço do ponto alto, ó, no espaço da carreira, e faço um ponto baixo. Entre uma carreira e outra, um ponto baixo. No espaço da carreira, um ponto baixo. Nesse terceiro ponto baixo, eu faço o meu picô de 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. Então, olha só aqui como que ficou. Tá vendo? Ó. E assim a gente vai seguindo. Ó, o último ponto eu fiz aqui no espaço da carreira, então, o próximo eu faço entre uma carreira e outra, é o primeiro, o segundo no espaço da carreira e o terceiro entre uma carreira e outra. Faço meu ponto picô. De novo, um ponto alto no espaço da carreira, o segundo entre uma carreira e outra e o terceiro no espaço da carreira. Trabalho ponto picô. Entre uma carreira e outra, no espaço da carreira, entre uma carreira e outra, ponto picô. Nós estamos quase chegando aqui no final. Entre uma carreira, não, na verdade, no espaço da carreira,
entre uma carreira e outra e no espaço da carreira. Esse aqui é o meu último, tá vendo, ó? Aqui. Aí eu faço meu ponto picô. E para ajudar a gente a fazer a voltinha, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui no mesmo espaço, tá? Aí sim eu viro aqui e vou trabalhar aqui do outro lado, tá vendo, ó? Então, daqui eu já venho direto trabalhar a mesma quantidade que eu fiz de pontos desse lado, eu tenho que fazer desse. Então, aqui no último, eu coloquei 2 pontos, não foi? Então, aqui esse eu tenho que colocar 2 pontos também. Ó, já vou começar a trabalhar bem aqui. Tá vendo? Então, vem aqui. Ó. Tá vendo que eu tô pegando assim por baixo, ó. 1, 2. Aí, eu já vou fazer o meu picô, tá? Pra ficar igual lá do outro lado. Agora, eu faço 1, 2, 3. Ponto picô. A gente tem que ter cuidado aqui, ó, pra gente não começar a trabalhar nessas correntinhas aqui da lateral. A gente tem que sempre trabalhar sobre esses pontos altos aqui, tá? E assim a gente vai fazendo, ó. 3 pontos, um ponto picô, 3 pontos baixos, um ponto picô, sempre no mesmo intervalo, né? Um ponto no espaço da carreira, um ponto entre uma carreira e outra. Aí eu vou fazer até chegar aqui no final. Prontinho, cheguei ao final da minha carreira, ó. Trabalhei um ponto alto sobre aqui o último ponto, tá vendo? A última carreira, ó. Aí, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui, ó, bem no pezinho, tá vendo, ó? Um ponto baixíssimo, pegando as duas argolinhas do ponto alto. Assumo a correntinha, puxo o meu fio, já posso cortar. Agora, eu passo esses 2 fiozinhos pra trás e faço ali os nozinhos, né? Posso encontrar um com o outro ali atrás e fazer o nozinho, tá? Aí, você repete isso em todas as partes, né? Todas essas faixas de pontos altos que a gente tem aqui, tá joia? Aí, terminado esses relevinhos aqui, nós vamos trabalhar o mesmo pontinho aqui, ó, na divisão entre os pontos, tá? Vai ser essa mesma sequência de ponto baixo e de ponto picô, só para dar aí mais um charme na nossa manguinha. Então, eu começo aqui na parte de baixo da manga, só para ficar mais escondidinho mesmo esse início e final. Ó, eu posso até fazer isso, ó, que vai me ajudar a pegar os pontos baixos, tá vendo? Aí, eu faço aqui o seguinte, eu coloco ponto baixo, 2 e 3. Aí, nesse terceiro, eu faço meu ponto picô. Aí, sigo trabalhando. Aqui, ó, eu tenho os pontos que eu já trabalhei esses 3 pontos altos, tá vendo? Mas a gente vai trabalhar sobre eles normalmente, sem nenhuma diferença, ó. Eu trabalho aqui. Meu segundo já é sobre o ponto que tá trabalhado, ó. Tá vendo ele aqui? Eu coloco aqui mesmo, ó. 2 e 3. Aí, faço meu picô. Novamente. 1, 2, ó, o terceiro aqui já tá trabalhado, tá vendo? Ó? Mas eu boto no mesmo buraquinho e faço meu ponto alto, ou melhor, meu ponto baixo. E faço meu picô também. Próximo ponto, eu começo a trabalhar novamente. E assim a gente vai fazendo, tá? Até dar toda a nossa volta aí no punho. Olha como vai ficando. Já volto com vocês com essa carreirinha completa. Prontinho, meus amores, finalizei minha carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Aí, eu fiz uma correntinha, puxei o fio, cortei, passei pra trás e já fiz até o arremate, tá? Bem simples, como a gente já tá acostumado a trabalhar. Então, assim, a gente finaliza aqui a nossa manga, fica bem charmosa, bem lindinha mesmo. E agora, é só repetir o mesmo processo lá pro outro lado, tá? Vai ser a mesma coisa, a mesma quantidade de carreiras, as mesmas diminuições, tá?
sempre se atentando para fazer exatamente igual a primeira manga, tá bom? Então, para a aula de hoje é isso. Eu espero muito que vocês consigam fazer. Não deixe de dar o seu like aqui nessa aula, tá bom? Compartilhe nos seus grupos do WhatsApp para que outras meninas consigam fazer também. Te inscreve no canal, né? Se ainda você não é inscrito, ativa as notificações. E me fala aqui embaixo nos comentários o que você está achando dessa peça, com qual fio você está trabalhando, tá bom? Quando você completar, ainda falta uma aula, né? A próxima vai ser a última aula. Quando você completar a sua peça, tira uma foto bem bonita, posta lá no Instagram, me marca, usa a hashtag Débora Vilarins Handmade, que eu vou adorar ver o trabalho de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.